Oi pessoal, boa noite. Estou vindo gravar esse vídeo aqui para dar um auxílio na resolução dos exercícios da atividade 1 e 2 que vocês me pediram porque estavam com dúvida, né? Então, desculpa pessoal agora eu ter conseguido gravar, mas eu estou gravando e já vou enviar para vocês. Esses exercícios a gente retomou, né? É uma retomada do final do primeiro bimestre. Final do primeiro bimestre a gente trabalhou lei de Coulomb, né? Então, eu vou colocar aqui no quadro para a gente começar a se familiarizar com a fórmula, tá? Então, vamos lá. Que a força é igual a uma constante vezes uma carga Q1 vezes uma carga Q2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado entre as cargas. Então, aqui eu tenho uma carga Q1, aqui eu tenho uma carga Q2 e entre essas cargas tem uma distância, tá? Então, e outra coisa que a gente precisa lembrar é que o K, ele é uma constante e ele é um valor fixo, né? Então, ele não muda. Então, a gente tem que lembrar que o K vale 9 vezes 10 a 9, tá? Então, essa é a constante. Aí, o exercício 1 vai falar assim, ó. Outra coisa, para a gente resolver o exercício 1, a gente precisa lembrar da atração e da repulsão. Então, cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Então, se eu tenho duas cargas positivas, eu já sei que elas vão se repelir. Se eu tenho duas cargas negativas, eu também sei que elas vão se repelir. E se eu tenho cargas diferentes, né, uma positiva e outra negativa, eu sei que vai ocorrer a atração. Então, eu já consigo determinar algumas coisas sabendo dessas informações antes. Então, eu vou ler o exercício 1. O exercício 1 fala assim. O exercício 1 fala assim, ó. Duas partículas eletricamente carregadas com 8 vezes 10 a menos 6. Então, quanto que vale as duas cargas, né? Então, a carga Q1 vai valer 8 vezes 10 a menos 6. Essa carga ela é positiva. E a outra carga também ela é positiva e vale 8 vezes 10 a menos 6, certo? E são colocados no vácuo a uma distância de 30 centímetros. Lembrando que essa distância ela tem que ser sempre em metros. Então, 30 centímetros, se eu transformar para metro, vai ficar 0,3 metros, né? Aí ele continua, ele fala assim, aí ele dá o valor de K, né, que K vale 9 vezes 10 a nona, e aí pergunta, a força de interação entre essas cargas então ele dá 5 alternativas, A de repulsão, B de repulsão, C de atração, D de atração e E impossível de ser determinado. Então, para responder a primeira parte, eu já sei que as duas cargas, elas são positivas. As duas valem 8 vezes 10 a menos 6. Se elas são positivas, as duas são positivas, vai ocorrer a atração ou a repulsão? Se elas são iguais, vai ocorrer a repulsão. Então, eu já posso determinar que ou vai ser a A ou vai ser a B, né? Ou vai ser a alternativa A ou a B, porque vai ocorrer a repulsão, tá? Então, se eu pegar aqui a fórmula, eu preciso calcular qual que vai ser o valor dessa fórmula. Qual que ele dá valor aqui? Ele dá 6,4 newtons ou 1,6 newtons, né? Então, vamos calcular para ver quanto que vai dar. Então, aqui eu tenho a força, o K, que vale 9 vezes 10 a 9. Eu tenho as duas cargas que valem o mesmo valor, então 8 vezes 10 a menos 6 vezes 8 vezes 10 a menos 6.
Tudo isso está elevado à distância. Distância a gente sabe que é 0,3 ao quadrado. Tá? Então, a partir daqui, formando essa equação matemática, a gente consegue terminar os cálculos, né? Aqui você tem que fazer as multiplicações com os números naturais, né? Então, você vai fazer 9 vezes 8 vezes 8. Depois vai colocar tudo na base 10 e vai somar esses expoentes, tá? E depois vai resolver esse 0,3 ao quadrado e achar o valor de f. Então, essa já é uma ajuda grande para poder resolver o exercício, ok? Bom, vamos lá. O exercício 2 fala assim, ó. 3 objetos de carga elétrica idêntica estão alinhados como mostra a figura. Então, aqui eu tenho 3 objetos, as cargas eles são idênticas, tá? Então, eu tenho o objeto A, o B e o C. E eles estão afastados de uma distância de 1 centímetro e de 3 centímetros, tá? Aí ele fala assim, o objeto C exerce sobre o objeto B uma força elétrica de intensidade de 3 vezes 10 a menos 6 newtons. A gente sabe que se a carga de B é igual à carga de C igual à carga de A, esses objetos eles vão estar se repulsando, né? Então vai ocorrer a repulsão entre eles. Então o objeto C exerce uma força em B. Então essa força é na horizontal, da esquerda para a direita, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, assim, força de C em B, ok? Tudo bem. E ele fala que essa força que C exerce em B, então essa força que o objeto C exerce em B vale 3 vezes 10 a menos 6. Tá? Tudo bem. E aí ele continua o exercício. Sendo assim, a intensidade da força elétrica resultante sobre o objeto B devido à presença dos objetos A e C em Newton. Então, ele quer saber força resultante. Tá? Eu vou deixar para vocês um link também de um vídeo, tá? Meu do YouTube, que fala sobre força resultante para vocês poderem entender melhor esse exercício que a gente está vendo aqui, tá? Mas vamos continuar. O objeto A é igual à carga do objeto B, que é igual à carga do objeto C. O objeto A exerce uma força no objeto B repulsiva também. Então, vai estar na horizontal da esquerda para a direita. Essa vai ser a força de A em B, tá? Então, aqui eu vou tomar como algumas medidas para facilitar a resolução do meu exercício. Então, aqui eu vou falar que essa distância vale 3 dessa distância aqui, que vale apenas uma, tá? Então, a gente sabe que força elétrica é calculada por como, né? Então, força elétrica C em B é igual a uma constante vezes a carga da primeira vezes a carga da segunda, dividido por uma distância ao quadrado, tá? Eu sei quanto vale a força elétrica de C em B, vale 3 vezes 10 a menos 6. Q vezes Q é Q ao quadrado, tá? Esse D aqui, quanto vale esse D? Esse D está relacionado à distância de C para B. Então, a distância de C para B vale 3 ao quadrado. Tá? Então, eu consigo melhorar essa equação, né? Então, vamos colocar assim, ó. 3 vezes 10 a menos 6 é igual a K vezes Q ao quadrado dividido 3 ao quadrado é quanto? 3 vezes 3 vai dar 9. Se esse 9 aqui que está dividindo passar multiplicando, quanto que vai ficar aqui? Então, vai ficar assim, ó.
9 vezes 3 vezes 10 a menos 6 é igual a K vezes Q ao quadrado. Tudo isso vai ser... Vou colocar 1 aqui só para vocês entenderem por que eu coloquei 1, tá? Então, 9 vezes 3 vai dar 27. Então, vai ficar assim, ó. 27 vezes 10 a menos 6, que é igual a K vezes Q ao quadrado dividido por 1. Tá? Então, vamos guardar essa equação aqui. Vamos guardar essa equação. Agora, a gente precisa descobrir FAB. Então, a força elétrica que A causa em B é igual a K vezes Q dividido por uma distância. Qual é essa distância? Distância aqui vale 1 ao quadrado. Tá? Então, vou melhorar aqui essa equação. Q vezes Q é Q ao quadrado, tudo isso sobre 1. Tá? Então, aqui, ó, eu descobri que K vezes Q ao quadrado dividido por 1 vai ser quanto? 27 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui a força que A... Deixa eu pegar outro giz. Que A causa em B é igual a K, é igual aqui, ó, K vezes Q ao quadrado dividido por 1 é 27 vezes 10 a menos 6. Então, 27 vezes 10 a menos 6. Então, pegando aqui, eu descobri que a força que A causa em B vale 27 vezes 10 a menos 6. E que a força que C causa em B, o exercício já tinha me dado, que é 3 vezes 10 a menos 6 newtons. Aqui também está dando em newton, tá? Como eu tenho dois vetores, eles estão na mesma direção, na horizontal, mas eles estão em sentidos contrários, como que eu faço para calcular a força resultante? Então, como que eu faço para calcular a força resultante se eu tenho dois vetores em sentidos contrários, tá? Para responder essa pergunta, vocês vão assistir o meu vídeo do YouTube, que eu também vou mandar o link, para vocês verem que operação matemática que eu faço entre 3 vezes 10 a menos 6, que está na horizontal da direita para a esquerda, entre o vetor que está na horizontal também, mas da esquerda para a direita, que vale 27 vezes 10 a menos 6. Se eles estão na mesma direção, mas em sentidos contrários, qual que é a operação matemática que eu uso para descobrir o vetor resultante nesse objeto, ok?